Estimados alunos, estamos aqui mais uma vez dando continuidade, a esse trabalho que é falar sobre a ética profissional no nosso curso aí de licenciatura em Biologia. E hoje, dando continuidade também à nossa ementa, conforme está lá no plano de ensino, vamos falar sobre alguns casos que eu separei para vocês, onde podemos discutir a respeito de bioética. A bioética ela é um campo de estudo que se debruça sobre as questões éticas, morais e filosóficas, que emergem com os avanços da biologia, da medicina e das tecnologias a ela relacionadas. Discutir casos concretos é uma excelente forma de compreender os dilemas e a complexidade da bioética. Trouxe para vocês aqui, relacionar alguns casos para estimular o debate e a reflexão. Lembrando que logo abaixo desse vídeo teremos um fórum onde vocês vão poder expressar a opinião de vocês e eu sempre estarei trazendo também um texto onde é possível a gente conhecer mais a respeito dos assuntos de cada uma das aulas. Primeiramente, o assunto que eu trouxe foi a edição gênica, que também é conhecido como bebês design, Como que é isso? Bom, o cenário é que uma nova tecnologia de edição gênica, que chama CRISPR-Cas9 ou Cas9, permite corrigir um gene defeituoso em embriões humanos para prevenir uma doença hereditária grave. A mesma tecnologia poderia teoricamente ser usada para alterar características não relacionadas a doenças, como por exemplo a cor dos olhos, a altura, habilidades cognitivas. Ou seja, por que bebê designer? Porque aí você poderia criar um ser humano com habilidades superiores ao que hoje em dia a gente vê como ao acaso, ou devido à família, mas você poderia escolher como que iria nascer determinada pessoa. Tem um filme que fala sobre essa questão e o filme é bem interessante também porque ainda nos mostra a bela jornada de um herói do protagonista desse filme. O nome desse filme chama-se Gattaca. E quais são as questões éticas envolvidas nesse filme? Bom, é ético usar a edição gênica para prevenir doenças e para melhorar características humanas? Como seria no caso de competições, como por exemplo Copa do Mundo, Olimpíadas? Teriam pessoas ali com habilidades super infladas que fariam com que elas se destacassem em relação às outras pessoas? E outra coisa, quem teria acesso a esse tipo de tecnologia? Só quem tem um grande poder aquisitivo? Isso aumentaria as desigualdades sociais, além do que também aumentaria outras desigualdades? Quais os riscos e efeitos não intencionais nas gerações futuras? É uma coisa aí para a gente estar podendo pensar e, como eu falei, discutir no fórum. Segunda, clonagem reprodutiva humana. Isso daí já foi até tema de novela, algum tempo atrás. Quem é mais da minha época aí sabe. O cenário, A tecnologia de clonagem reprodutiva já existe para alguns animais. Nós ficamos conhecendo a ovelha Dolly. Entretanto, no caso da ovelha Dolly, só para explicar um pouquinho aqui para vocês, ela foi clonada de uma ovelha, de outra ovelha, que já era uma ovelha considerada adulta. E aí, em poucos anos, a ovelha Dolly, que era o clone, ela apresentou doenças que geralmente só aparecem em ovelhas que são mais idosas. Então, eles perceberam que aquela idade ela ficou também no clone, apesar do clone ter nascido, passado por todo o processo ali. E aí acabou que a ovelha Dolly morreu bem cedo, com uma idade menor do que geralmente as ovelhas morrem. Então, isso daí ainda está em discussão. Mas, mesmo em animais ainda não tendo toda uma clareza de como é que funciona, já foi falado a respeito de humanos. Imagine que isso se torne tecnicamente possível, clonar um humano. Quais são as questões éticas envolvidas? Seria ético criar uma cópia genética de outra pessoa ou de si mesmo? Quais seriam os direitos e os status legal de um clone? Será que poderíamos dizer que ele também é um cidadão do país onde ele nascesse? Quais os impactos psicológicos para o clone e para a sociedade? Então agora tem uma pessoa igual a outra
que não é um gêmeo, né? É um clone andando entre outras pessoas. E o clone, qual seria o sentido da vida para ele? Que é justamente o que impactaria, né, o seu psicológico. Quais os riscos e taxas de sucesso e falhas envolvidos? Será que ele sofreria do mesmo problema, né, que, como eu falei, da Dolly? Então são coisas para a gente pensar, né? Outro caso bem interessante é que já está um pouco avançado, né, na medicina, é a questão da pesquisa com células-tronco embrionárias. As células-tronco embrionárias, elas são obtidas de embriões em estágio inicial, muitas vezes remanescente de fertilização in vitro. Então acontece a fertilização in vitro, então, né, a união entre o espermatozoide e o óvulo, somente para extrair as células-tronco embrionárias. Vocês conseguem ver mais detalhes, né, e creio que já devem estar vendo na disciplina de embriologia, que ela é oferecida também no mesmo semestre, né, que a nossa disciplina aqui de ética. Esse embrião ele tem grande potencial para pesquisa e desenvolvimento de terapias para diversas doenças. No entanto, a obtenção dessas células implica na destruição do embrião. Então, como eu falei, acontece a união somente para extrair as células-tronco, né? Depois aquela vida que começa na concepção, ela é destruída. Quais são as questões éticas envolvidas? Qual o status moral de um embrião? Como eu falei, ali, a partir daquele momento, como dizem alguns estudos, né, tanto científicos nos Estados Unidos e Japão, já é uma vida que está aparecendo ali. O potencial benefício para a saúde humana justifica a utilização da destruição de embriões? É que é assim que funciona mesmo? Existem alternativas éticas, como células-tronco adultas ou IPS, células-tronco pluripotentes induzidas? Estão pesquisando. Talvez seja uma forma de poder, né, tratar esse assunto de uma forma mais tranquila. Mas, como eu falei, é mais um assunto para a gente poder estar discutindo, pensando se essa é a melhor forma mesmo. Trouxe mais um assunto que chama alocação de órgãos para transplante. Então a gente sabe que há um número limitado de órgãos disponíveis para transplantes. Porém, há uma lista muito maior de pacientes necessitando. Então, critérios precisam ser estabelecidos para decidir quem receberá esses órgãos. O que isso quer dizer, né? Que a fila para receber o órgão ela é muito grande e para órgãos disponíveis, né, são muito poucos. Às vezes a pessoa fica muito tempo. Então, como é que podemos resolver isso? Resolvendo, qual a questão ética envolvida? Nós sabemos que existe, né, um mercado aí paralelo, né, relacionado a essa questão dos órgãos. Algumas pessoas têm a sua vida ceifada por isso. Então, quais os critérios devem ser usados? Será que é a gravidade da doença? Tempo de espera? A pessoa está esperando demais, né? Então vamos priorizar ela. Ou será a idade? Pessoa mais idosa, mais nova? Estilo de vida? Potencial de sucesso do transplante? Será que isso pode ser medido? Podemos colocar esse tipo de critério? É mais ou menos uma escolha de quem vai viver logo, ou quem vai morrer, ou quem tem uma prioridade em relação a ter uma vida normal? Quem pode tomar essa decisão? Como garantir justiça e a equidade no processo? Ou outros critérios que podem ser utilizados? São coisas assim que muito sérias, né, que a gente tem que ter um cuidado na hora de poder tomar uma decisão e também de discutir, né, para assim ficar mais fácil lá na frente, né, poder tomar uma decisão, como eu disse. Temos também testes genéticos e privacidade. Os testes genéticos eles podem revelar predisposições a certas doenças. Uma pessoa faz um teste e descobre um alto risco para uma doença grave no futuro. Essa informação pode interessar a empregadores, seguradoras ou até mesmo familiares. Veja bem, né? A pessoa descobre uma coisa que é íntima dela. E aí, será que essa informação, ela pode ser divulgada para outras pessoas? Como foi falado aí, empregadores, seguradoras teriam acesso a isso? Quem tem direito a acessar essa informação genética? A pessoa tem o dever de informar familiares sobre riscos hereditários? Ou aquilo é uma coisa dela? É uma coisa dela. Se vai afetar a família ou se as seguradoras podem negar a cobertura, aumentar prêmios com base em resultados genéticos.
Será que é certo isso, invadir a privacidade da pessoa, porque há um risco, né, de seguradoras ou empregadores terem um custo maior? Será que é só dinheiro mesmo que importa, né? Os empregadores podem usar essa informação em decisões de contratação? Então, mais uma coisa para a gente poder estar pensando, né? E são casos assim que já vem acontecendo, tá, gente? Às vezes a gente acha, né, que ainda não ouvi falar disso, está um pouco distante, mas já é falado em alguns países e aqui também aqui no Brasil. Quem tem direito a essas informações? Mais um caso aí é sobre a eutanásia e suicídio assistido. Isso daí a gente encontra mais casos, né, lá na Europa, mas aqui no Brasil também já tem alguns casos. Um paciente terminal, sofrendo de dor insuportável e sem perspectiva de melhora, expressa o desejo de encerrar a sua vida. Ele está sofrendo muito, né, não quer mais ter aquele sofrimento e ele decide que ele quer terminar aquilo lá. É moralmente permissível ajudar alguém a morrer em certas circunstâncias? Porque se ele fizer por ele mesmo, cada um colhe exatamente aquilo que plantou, né? Mas aí se ele precisa da ajuda de alguém, você acha que nós poderíamos estar auxiliando alguém a fazer isso? Qual o papel da autonomia do paciente, que foi o que eu falei? Qual o limite entre aliviar o sofrimento e tirar uma vida? Às vezes ele está passando por aquele sofrimento, é para ele estar tirando lição daquilo, de alguma coisa, ou não. Existem alguns segmentos que acreditam, outros não. Quais as implicações para os profissionais de saúde envolvidos? Será que no curso de medicina, né, já está tratando sobre isso? Alguns sim. Qual que é a responsabilidade do profissional em relação a isso? E uma coisa assim relacionada a nós, biólogos, né, como eu falei na aula de conservação, a responsabilidade ambiental e as gerações futuras. As ações humanas atuais, poluição, desmatamento, emissão de gases, têm impactos significativos no meio ambiente, afetando a qualidade de vida das gerações futuras? Qual é o tamanho desse impacto? Já existem formas de a gente poder calcular isso. E também já descobriram que um dos principais vilões, que falam que é o carbono, ele não causa efeito estufa na Terra. Não causa, muito menos o outro gás, que é um pouco mais perigoso para nós, porém para a atmosfera não há problema nenhum, é o metano. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente fazendo esse tipo de coisa, nós estamos comprometendo, né, as gerações futuras? Ou, como foi falado também na aula, né, sobre bióloga e conservação, será que é a nossa inteligência que irá resolver esses problemas? Se for isso, o nosso compromisso é justamente esse: buscar formas, né, que as gerações futuras tenham uma vida boa ou melhor do que a nossa. E aí, nós temos responsabilidade moral com elas? Ou é melhor a gente estar cuidando aqui da nossa, né, que já tem tantas coisas para a gente resolver? Como equilibrar as necessidades e desejos da geração atual com os direitos das futuras gerações ao meio ambiente saudável? Então, uma coisa que é para ser discutido. Pensar nos próximos ou pensar por nós, pensando que isso vai beneficiar os próximos também. Quem deve arcar com os custos da mitigação e adaptação? Né? É como foi falado na aula. Vamos pensar, né, utilizar a nossa razão para ver como que a gente pode estar nos auxiliando e ser uma coisa assim que vai ser alicerçada, né, na rocha, que vai durar por bastante tempo. E não tá construindo castelos de areia, né, que hoje funciona para nós, mas amanhã não vai funcionar para os outros, né? Isso é uma coisa bem interessante também para a gente poder estar discutindo. E mais uma coisa interessante, para finalizar, a vacinação obrigatória. Em face de surtos e de doenças infecciosas, alguns governos, né, consideraram tornar a vacinação contra certas doenças obrigatórias para a população ou para o acesso a determinados serviços. Então, para a pessoa frequentar escolas ou frequentar lugares onde tinham festas e também entretenimento, estava exigindo vacinação.
A autonomia individual de decidir não se vacinar sobrepõe ao bem-estar coletivo a saúde pública? Será que todos se vacinando realmente vai trazer bem-estar coletivo à saúde pública? Em que aqueles governos que quiseram fazer isso se basearam? Será que o Estado tem o direito de impor tratamentos médicos como a vacinação? Já existem legislações dizendo que não pode fazer isso. Porém, perante ao que aconteceu, em 2020, fizeram. Como lidar com objeções de consciências? Às vezes as pessoas colocam também crenças religiosas. Como podemos estar discutindo isso? É dentro de um direito que a pessoa tem, afinal ela tem uma autonomia, mas também é uma coisa que, segundo o que falaram, tinha a ver com o bem-estar coletivo. Mas e aí, o que vale mais? É o direito individual, como é dito em alguns países, como Japão, Estados Unidos, ou algumas pessoas também promovem uma coisa chamada coletivismo. Será que essa é a saída mesmo? Então, gente, eu quero promover assim, com esses casos, um debate. Como já falei, irei fazer um fórum, e aí para a gente poder estar apresentando nossas opiniões em relação a em relação a cada um desses casos que eu trouxe. Então, podemos falar sobre autonomia, podemos falar sobre beneficência, a não maleficência e também podemos trazer alguns casos dentro do direito brasileiro. Então, quero que vocês pesquisem sobre as legislações e as posições de diferentes instituições e comitês de ética sobre os temas abordados. Aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina tinha uma opinião e alguns governos, como eu falei, tinham outra. Então, quem é que poderia estar opinando sobre isso? Ok? É isso que eu tinha para falar para vocês. Essa aula assim vai ser bem interessante sobre o fórum, que vai ter no fórum que terá abaixo dela. E aí eu também, como eu disse, já irei passar um texto onde vocês vão poder conhecer mais a respeito de cada um desses casos, se aprofundar e assim poderem emitir a opinião de vocês. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Até mais. Instituto Federal de Educação, Ciência